Só duas figuras entendem, o auditor e o advogado tributarista. Né? Eu nunca me meti a entender, né? Porque não é economista que entende nada. Às vezes o pessoal é poeta na matéria. Né? Agora, mas, voltando, em geral, se põe a ideia de reforma tributária num carroção constitucional. Né? Eu sou crítico disso. Por quê? Primeiro, porque não é necessário fazer tanta reforma constitucional. Segundo, porque querer refazer tudo implica alinhar os adversários. Se tem 10 adversários, os 10 vão juntar forças para trabalhar contra. Né? A gente tem que pegar um objetivo de cada vez. Para quê? Para que os adversários todos não somem. O que aconteceu com o último projeto de reforma tributária? Primeiro, que não era projeto do governo. O governo não tem ideia. Se vocês fossem perguntar de fato para o pessoal do governo, tirando um ou dois técnicos que fizeram originalmente o projeto e que não entendiam de Congresso, de dinâmica regional, federativa, política, etc., de uma ingenuidade assombrosa, o resto ninguém tem ideia. Se vocês chegarem para Dilma, que fala tanto de reforma tributária, e perguntar, fala 5 minutos, começo, meio e fim, sobre o que deveria ser. Tirando trivialidades de aliviar a carga tributária sobre o investimento, não terá mais nada. Né? O governo ele não pode não ter uma posição sobre reforma tributária. Não pode deixar de ter o seu projeto que entenda, que o presidente da República entenda, que o ministro da Fazenda entenda, que o ministro de Planejamento entenda, que seus líderes entendam. Como nós fizemos na Constituinte, bem ou mal. Aprovou-se um projeto que tinha um grupo grande, que sabia o que estava fazendo, as mudanças principais, inclusive na direção da descentralização. Segundo, é importante trabalhar esse projeto junto à sociedade e pegar isoladamente. Vamos enfrentar a questão do ICMS? Vamos. Mas aí vamos trabalhar o ICMS. O governo mandou um projeto que ele mesmo não dominava. Caiu na mão de um relator que abriu um leilão. Começou a viajar, chegava lá para o governador e tal, falava, o que você quer para apoiar esse projeto? E o governador pedindo aquela coisa mais inconstitucional, ficariam todos arrepiados aqui, se soubessem, do ponto de vista constitucional. Outros de interesses. Vai na associação desta, associação de produtores disso, daqueles, olha, aqui pode piorar, ou tal coisa pode melhorar. Resultado, virou um monstrengo que ia destruir o Brasil. Ia aumentar descontroladamente a carga tributária, aumentar o déficit federal, aumentar a cumulatividade dos impostos, levar a guerra fiscal para um cataclisma nuclear fiscal. Porque ia para a loucura completa. Ia constitucionalizar, por exemplo, que estados podem, como incentivo fiscal, reduzir o imposto à importação contra a produção nacional. Tá certo? Porque se eu não cobro o do ICMS sobre importados, a produção nacional paga. Isso não é guerra fiscal, isso é suicídio fiscal. Né? Suicídio do país. Ia constitucionalizar isso. Eu realmente, como governador, encabecei uma resistência contrária a esse projeto. Né? Mas ele mostra tudo aquilo que não deve ser feito na condução de uma reforma tributária. Por último, aqui nós temos a Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais. Candidato, sou eu. São 10 agências reguladoras, não vou falar sobre cada uma delas, mas duas questões. As agências reguladoras foram criadas no bojo da privatização ocorrida entre 80 e 90, e isso é um paradigma negativo da atual gestão em relação ao processo de privatização. Ouvimos dizer que outras... Só que eles privatizaram as agências. Eu queria citar mais especificamente a questão do Banco do Brasil, Petrobras. A pergunta fica em termos das empresas e atividades de Estado. Qual é a posição hoje da linha programática do seu governo em relação à privatização? E agregando mais uma pergunta, a questão, voltando às agências e à independência das agências. Nós temos questões críticas em relação ao pré-sal, a constituição da ANP e o papel da ANP junto à empresa que deveria ser regulada, que é a Petrobras, e ela se tornou uma coagente da ANP na regulação das demais, com privilégios. Né? E vai ter ainda uma empresa também nova. Vai ter uma empresa nova que também. Vai enfraquecer mais ainda a ANP. Exatamente.
A questão também da ANS, que nós temos, já foi citado por você, mas nós temos assim uma aparente conivência entre as nomeações políticas e o interesse de empresas reguladas do setor de saúde suplementar, hoje presentes na ANS. E a terceira questão é a forma que a ANAC foi constituída dentro do sistema aéreo brasileiro, em que há uma delimitação, mesmo superposição entre vários agentes que atuam no sistema aéreo, falando especificamente da Infraero, do sistema do Sindacta, da ANAC, o caos aéreo me parece que ainda é potencial. Então, diante dessas 4 perguntas para ser objetivo, eu queria Me escapou uma, tinha Petrobras, a ANS, a ANS, a ANAC e a questão da privatização. Ah, tá. Mas é difícil para mim discorrer detalhadamente sobre cada caso aqui das agências. Com relação à privatização, não tem nada na agenda. Tem uma privatização errada que está se fazendo no Brasil e que eu pretendo deter essa privatização, né, no atacado, que é o governo pega dinheiro, a Selic, empresta via BNDES pela metade da taxa de juros da Selic, portanto, fazendo um subsídio, dinheiro nosso, né? Dinheiro dos que estão aqui, dos que não estão aqui, do Brasil inteiro, sem que isso passe por orçamento nem nada. É uma maneira curiosa de privatizar, tá certo? Porque a propriedade continua privada, mas o dinheiro é público, né? Portanto, e às vezes o risco do empreendimento, apesar de que é privado, fica por conta do poder público. Por exemplo, você empresta para um investimento e a garantia está na demanda. Se não houver demanda, o prestatário não paga, né? É uma coisa realmente fenomenal em matéria de privatização original, né? Então, na agenda só tem essa, que eu pretendo deter, porque eu quero, como dizia antes, estatizar o Estado. O que é público tem que ser público, não pode ser público servindo ao privado. Não me refiro aqui a incentivos que se deem ao desenvolvimento, a coisas importantes, que eu sou a favor, política industrial e tudo mais. Mas essa tem que ser uma coisa explícita, né? Tem que passar por orçamento, porque nós reabrimos uma conta movimento no Brasil indexada e com juros, né? Lembra a conta movimento antes? Através do Banco do Brasil, o governo emitia dinheiro, gastava, e isso não passava no orçamento. Isso acabou no governo Sarney, paradoxalmente. Foi o André Calab que fez isso. Mas agora, de repente, reabriu de outra maneira, né? Então, é isso, quanto à questão de privatização. Eu creio que BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica devem ser fortalecidos, inclusive na sua profissionalização. O BNDES, particularmente, com o BNDES eu tenho uma ligação estreita, porque eu criei o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e eu mesmo que fiz a proposta de que o FAT investisse através do BNDES. O BNDES reviveu após esse fato, porque o BNDES estava minguando. A mesma coisa com o BNB, Banco do Nordeste, ou o Banco da Amazônia, porque o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste também foi minha iniciativa na Constituinte. Posso acrescentar o FUST? O FUST é o de telecomunicações. Esse não foi autoria minha, não. Não, pois é, mas o que eu digo é o seguinte, é um recurso extraordinário que sempre foi usado para fazer caixa. Exatamente. Caixa para alimentar o superávit primário. Exatamente. Né? E não é por acaso, você falou de agências e misturando com FUST, etc., que a tarifa de celular no Brasil é das mais caras do mundo. É 10 vezes mais do que a da Índia ou da China. Mesmo você eliminando a diferença provocada pela distorção cambial, é um absurdo. Você falou da ANS. Os planos de saúde nos últimos 8 anos cresceram 20 pontos percentuais acima da inflação. Por quê? Né? Em circunstâncias que havia um certo equilíbrio, pelo menos na minha fase final do Ministério, tinha chegado a uma certa situação de equilíbrio. Por que cresceram 20% mais? Em cima dos detentores de planos individuais, que são os mais vulneráveis, no caso, né? Porque os planos coletivos são mais fáceis de administrar. Com relação a todas as outras agências, eu acho que nós temos aí um grande desafio. É de como revivê-las e de maneira correta. E eu acho que a profissionalização é essencial.
Depois vai ter que ter currículo, vai ter que ter exigências mínimas, como nós fizemos na FUNASA, e que logo acabou. Em abril de 2003 acabaram com isso. O coordenador estadual, para ocupar essa função, devia ter credenciais. Então, no caso das agências reguladoras, devem ter credenciais, e uma parte virem do funcionalismo das agências, que eu acho uma boa. Tá certo? Tivéssemos feito isso com tribunais de contas, teria sido lucro. Né? Porque não fizemos isso, digo, na Constituição. Porque você sempre tem gente boa de carreira, né? Você tem que ter uma interação, né? uma osmose, né? Entre os cargos de direção e o conjunto da empresa. Eu acho que uma das saídas é essa. Nós finalizamos e agradecemos a sua gentileza, e impressiona a todos a sua competência em lidar com as coisas do Estado, o conhecimento econômico e a visão do Estado. Mais uma vez, repito, essa visão do Estado é muito interessante e muito boa para um candidato que pretende governar o Brasil. O Funacato fica lisonjeado com a sua presença e agradece, desejando sucesso na sua campanha. Muito obrigado a vocês. Aliás, eu estava pensando agora, na minha vida, eu só trabalhei para o Estado, com 2 exceções, quando eu ajudava meu pai no mercado municipal a vender frutas, e um período que eu fui, imaginem, um período que para mim foi muito bom, jornalista, editorialista, durante 4 anos, um grande jornal. Mas foram as minhas 2 únicas vinculações com a área privada. Na verdade, eu sempre tive ligado ao Estado. As carreiras de Estado, aliás, eu pertenço a uma SEMI, que é de professor universitário. Muito obrigado.